Rádio e TV Câmara. A história de Catanduva narrada por gente que faz parte dessa história. E hoje temos a honra de entrevistar no Acervo Catanduva Moacir Bernardes Brida, que vai falar um pouco da sua vida, da sua história, principalmente dentro do esporte, dentro do futebol. Nós podemos chamar de Brecha, né? Brecha é melhor, né? Moacir Bernardes Brida, carinhosamente conhecido como Brecha, nos tempos do Catanduvense, do Santos, da seleção brasileira. Tudo bem, Brecha? Tudo bem, é um prazer, Magatti. Eu recebi esse convite, né? E pretendo contar a história, minha história, que né, é uma história comprida, né? 25 anos de carreira de futebol. E graças a Deus foi tudo bem. Não tive uma contusão grave na minha carreira inteira. Hoje estou inteirinho, com 60 anos de idade. E isso é muito importante. Eu estava vendo um pouco aqui da sua história. Você nasceu próximo de Catanduva. Eu sou nascido em Itajubi, né? Mas só fui nascer em Itajubi, mas sempre morei no sítio lá em Marapuama, até os 7 anos de idade. Depois, aos 7 anos, vim para Catanduva. Faz 53 anos que estou em Catanduva. É catanduvense, né? Catanduvense. Graças a Deus. E você é casado, tem filhos? Casado, sou casado há 35 anos, com a mesma mulher. E tenho o Daniel, a Aline e o Felipe. 3 filhos. 3 filhos. E 3 netos também. 3 filhos, 3 netos. 3 netos. E especificamente você tem graduação em Educação Física? Sou formado em Educação Física, comecei a faculdade em 72. E, Magatti, você vê como é que é, né? Comecei em 71 ou 72 e acabei em 82, depois de 10 anos, trancando a matrícula por causa do futebol. Eu transferi para Santos, né? Fiz 2 anos em Santo André, transferi para Santos e vim acabar aqui em Catanduva em 82. É interessante que o seu irmão estudou comigo, o Roberto Brida. Brida. E na época de faculdade, você e ele foram para o Juventus em São Paulo. É assim, Magatti. Eu fui para o Juventus em 68, né? O Brida foi em 71 para estudar na USP. Exato. Né? Aí ele, um certo dia, eu tinha muito amizade com o nosso treinador, Milton Buzeto. O Brida falou para mim: Brecha, vê com o Milton, vê se dá um treino no Juventus. Dá um treininho lá. Ele foi, treinou, o Milton gostou. E aí ficou jogando no Juventus comigo lá, em 71. Aí ele estudava de manhã na USP, né? E à tarde treinava só de tarde. E nós tivemos, marcou muito, né? O futebol, principalmente o pessoal de São Paulo, Brida e Brecha, uma dupla do Juventus, né? O meio de campo do Juventus era Brida e Brecha. Marcou muito essa dupla. Mas eu voltando bem lá atrás, porque a gente está falando de história, de acervo, né? Inclusive, uma das solicitações do presidente da Câmara, do vereador Marcos Cripa, é que a gente pegue várias pessoas de vários segmentos para que a gente possa contar essa história da cidade de Catanduva. Então, nós pegamos a semana passada o Rei do Laço. Então, falou-se muito de estradeiro, de boiadeiro. E hoje nós estamos pegando um homem do esporte, que é você na realidade. Mas então, voltando lá atrás, eu me lembro daquele campinho na Rua São Paulo, lá embaixo. E nós jogamos bola lá. Jogamos barrancão. Barrancão, que a bola caía no rio, parava o jogo, ia pegar a bola. É o famoso barrancão. Não é? Que tem aquele armazém do café. Na parte de baixo era um campo do Ipiranga. Ali tinha o Ipiranga também. O barrancão é um e o Ipiranga é outro, né? O barrancão é na linha do trem ali, onde hoje me parece que guarda os ônibus, me parece, ali da prefeitura. E o Ipiranga é lá embaixo, aquele terreno está lá abandonado, lá faz 10 anos, está lá, não fizeram nada com aquele terreno. De vez em quando tem um circo, uma coisa assim. Aquele terreno lá é o Ipiranga. Gostoso, hein? Aquela época, ela era uma época extremamente interessante, porque a gente ia à missa, ia jogar bola, né? Tinha várias equipes em Catanduva. Ô, Magatti, você jogava também, né, Magatti? Jogava. Então, a gente encontra os amigos, tem muitas fotos dessa época aí.
Eu jogava num time do Pancho, chamado Juventus, né? Isso. Então, naquela época, Magatti, olha como é o futebol, né? Naquela época nós tínhamos campeonato aqui em Catanduva, na nossa idade, que era 14, 15 anos, né? Nós temos a mesma idade. Então, tinha 8, 10 equipes de Catanduva. Hoje, não tem uma equipe fazer um campeonato municipal, eu falo, né? Não tem equipe nenhuma, ninguém forma mais equipe nenhuma de futebol. Não tem mais campo para jogar. É por isso que eu estou dizendo o seguinte, aquela época, então a gente está dizendo, lá no Barrancão tinha um campo, no Ipiranga tinha outro campo. O predinho da Vila Rodrigues, onde tinha outro campo. Tinha outro campo. Aqui do Pedro Além, aqui do lado Doutor Pedro Além, perto da Zé Nelson Machado, onde é Itamaraty, outro campo. Grande. Na Vila Mêndola, lá em cima, tinha outro campo. Tinha o campo do 15 de novembro do São Francisco, né? Então tinha vários campos... De terra, mas era, né? De terra. É. Vários campos de futebol, de terra. De terra. Você vê... essa semana eu estava assistindo uma matéria no Corinthians, lá vários jogadores saíram do campo de terra, onde eles iniciaram próximo do Corinthians. Né? Então a gente tinha atividade esportiva. Nós tínhamos bastante religiosidade. Tinha. Nós ouvíamos muitos pais, não é? E nós praticávamos esse esporte, que especificamente o futebol, e nas escolas que você é formado em educação física, nós tínhamos 3 aulas de educação física. Rapaz, você não sabe a frustração que eu tenho. Você também deve ter. Muita. Não é? Muita, muita. Eu me formei em 72. Você está dizendo que iniciou em 68 e terminou em... A faculdade eu terminei em 82, depois de 10 anos. Então, em 72 terminou em 82. No início, a gente quer colocar tudo o que tentou assimilar da faculdade, dos clubes, das cidades grandes, da tua vida profissional, tentar colocar em prática. Mas é difícil. Quantos hoje, essa época que nós estamos conversando aqui do campo, que tem o Pancho, o Ipiranga e tal, é mais ou menos em torno dos anos de 1965, 64, é por aí. 14 anos de idade, mas é por aí. Por aí. Essa época, certeza. E na escola tinha o Gifa, tinha o Gerbe, tinha o Cruzeiro, tinha... Então você não ficava pensando em videogame, em droga, em porcaria. Tua cabeça era voltada para a vida saudável. Verdade. Então você vê, compara aquela época, não é? 1965, 75, 85, 95, 2005. 48 anos, 43 anos 43 anos atrás. Tem diferença? É verdade, Magatti. Isso é coisa para a gente ficar saudosista mesmo, porque eu tenho muitas fotos em casa, inclusive dessa época, quando eu tinha 11, 12, até 16 anos de idade. Jogava nos clubes aí, Madureira, o Juventus do Pancho e um monte de time. Então, a gente fica lembrando que hoje o esporte não tem mais nada, acabou. Não existe esporte. Enquanto eu, naquela época, você talvez também, eu ia jogar de manhã, num torneio não sei aonde, à tarde tinha jogo não sei aonde, no domingo. É de manhã e de tarde, não era só eu não sei se não era, eu jogava bem ou não, eu chamava. Eu tinha jogo, você também, eu acredito que jogava de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Verdade? Hoje, infelizmente, eu não sei, eu acho que a cidade, quando cresce, devia sobrar um espaço para fazer um campo, um mini campo que seja, né? A cidade cresceu muito e ninguém lembrou disso, né? Ninguém lembrou disso, hoje não tem. Não tem campo para treinar. Inclusive aqui em Catanduva, né? Eu vejo um campo bom, que tem o conjunto esportivo, tem um campo bom. O Antônio Stocco tem um campo bom. Mas eu acho que a periferia, os bairros, por exemplo, em São Paulo, nós íamos buscar crianças na periferia. Não é? Em Catanduva, a região periférica, porque cresceu muito a periferia. Os bairros precisam de ter essas atividades, principalmente futebol, porque qualquer sonho hoje de um garoto, qualquer sonho é jogar futebol, ser jogador de futebol. Não é? Hoje é. E eu tenho absoluta certeza que você iniciou a sua vida, a sua carreira esportiva nesses campinhos. No campinho de terra. Sempre na terra. Sempre. Sempre na terra. E acho gostoso, porque eu iniciei minha carreira acompanhando o Brida. Eu tenho uma foto que nós fomos jogar um dia em Santa Adélia,
nós fomos de trem até, só foi em 10 jogadores, eu fui junto. Só que era assim, eles com 18 anos, eu com 14 ou 13. Eu estou na fotografia. Estou lá junto na foto que eu fui e também joguei. Então eu jogava, entrava no meio dos grandes, eu não sei porquê, eu era também teimoso, ficava atrás dele. Mas tinha campeonato, tinha as equipes, tinha jogos, né? Para você jogar. Eu acho que, por isso que eu acho que se hoje um jogador tem hoje um campo gramadinho, tem chuteira para escolher, até a molecada, né? Tem chuteira para escolher, o par de meia para escolher, o calção, o que seja. A bola é ótima hoje, né? Os campos são ótimos, né? Hoje eu acho que deveria sair muito mais jogador, principalmente do interior. No interior você não vê jogador sair do lugar nenhum mais. A não ser o Mirassol, que revela aí, tem um treinamento muito bom. Nas outras cidades ninguém se preocupa com isso. Eu vejo. Você vê, Magatti, esse ano, 2008, foi o primeiro ano que aqui em Catanduva teve sub-15, sub-17, primeiro ano, nunca teve isso. Não, precisa, era para ter sempre, né, Magatti? Precisa. Para ter sempre. Eu vejo, eu tenho filho de adolescente, já está na juventude aí, 16 anos. Ele fala que eu vejo uma das grandes dificuldades é onde treinar. Futebol de campo. Futebol de salão, você tem que pagar essas escolinhas. E futebol de campo não tem. Eu vou te contar, eu fiz um desafio um dia para um grande amigo que estudou comigo também, não é? O Carlos Eduardo, que é ex-prefeito. Eu falei, olha, eu coloco num clube em determinado tempo, montando determinadas modalidades, 1.000 crianças em menos de 60 dias. E eu coloquei 2.000 e poucas crianças em 90 dias dentro de um clube. É que clube, cada 2 anos, muda o presidente, muda a mentalidade, não é? Mas nossa área, que trabalhamos em cima, você vê, a tua idade, a minha idade, nós temos vida saudável, a gente não vive em bar, não vive... A gente se cuida, a gente faz esporte. Mas você está bem hoje, mas quanto que nós fizemos do esporte lá atrás? Você não está falando 13, 14 anos, você ia acompanhar a tua irmã jogar? É verdade. Aí você saiu daqui, Catanduva, desse campinho de terra, e foi parar onde? Eu, em 67, eu tinha 18, 19 anos, né? Eu joguei um jogo aqui no Catanduva contra o Barretos, e o pessoal, eu fiz um gol de falta, o pessoal gostou de mim e me contratou, naquele ano mesmo, 67. Eu lembro que o presidente do Grêmio, você deve lembrar, o Chico CPT, lembra? Lembro. O sogro do famoso João Rosquinha, nosso amigo. João Rosquinha, amigo nosso. Trabalhava no Banco Itaú. Então esse Chico me vendeu para o Barretos, eu fui para Barretos, com 19 anos, né? No meio do ano, foi em abril de 67. Naquela época era só 2 divisões. E o Barretos foi campeão de uma chave na 2ª divisão. Aí direto eu fui para o Pacaembu. Em menos de 8 meses, eu fui para o Barretos, e do Barretos já fui vendido para o Juventus no Pacaembu em dezembro de 68. Em dezembro de 67. Aí me apresentei em janeiro de 68 no Juventus. O Juventus tinha uma senhora equipe aquela época. Tinha um quadro associativo, Magatti. Naquela época lá, 100 mil sócios pagantes. Hoje, infelizmente, com o futebol, não tem 5 mil sócios pagantes. Eu disputei muito título no Juventus, que eu era técnico de basquetebol, na época do Palmeiras. E a época que eu ia lá jogar o basquetebol com o infantil, com o juvenil, o Juventus, essa época, em 74, 75, tinha 110 mil associados. 110 mil associados. Era um clube, inclusive estavam fazendo uma sede nova. Um espetáculo. Está feita essa sede. Eu saí do Palmeiras, fui para o Espéria, que é na Marginal, do lado do Anhembi, o antigo Floresta. Tinha 90 mil associados o Espéria, em frente ao Tietê. Hoje você pode perguntar, não tem 10 mil. Acho que apertou para todo mundo. O Juventus, estou te falando. Eu tenho um recorte de jornal, de uma revista do próprio Juventus, que era o maior clube da América Latina, 120 mil sócios pagantes, e hoje o Brida me falou, que o Brida acompanha muito o Juventus, não tem 5 mil sócios pagantes. Ele tem um ginásio, está falando do ginásio do Juventus. O ginásio do Juventus é um ginásio para 2 mil pessoas, com 400 garagens de automóvel embaixo do ginásio. Hoje não tem 5 mil sócios pagantes. E você do Juventus foi pro... Do Juventus eu fiquei 5 anos, Magatti. Fiquei 5 anos
ganhei muitos prêmios do Juventus, inclusive a chuteira de ouro do Campeonato Paulista 72. Nessa época você estava solteiro. Solteiro. Eu fui disputado por muitos clubes, inclusive eu tenho um álbum muito bonito guardado, assim, de 7, 8 equipes querendo brecha, tal, até que em setembro de 72 eu fui vendido para o Santos. Eu estava no Corinthians já, vendido no Corinthians. Aí Mas você chegou a jogar no Corinthians? Não, cheguei assim, o presidente falou, Brecha, você está no Juventus, você está vendido para o Corinthians, vamos acabar de acertar só isso. Aí no outro dia seguinte ele falou, Brecha, onde você estava vendido para o Juventus? Hoje eu te vendi para o Santos, você vai se apresentar no Santos. Então, para mim foi muito gostoso, né, jogar no Santos com o Pelé. Aí você mudou para Santos. Aí eu mudei para o Santos em setembro de 72. Você tinha o quê nessa? Eu tinha 24 anos. 24. Sou de 48, Tava 24 no anos. auge, né? No auge da carreira, né? Gostoso. Você chegou lá e não acreditou? Acreditei no sonho, né, de todo jogador de futebol, igual hoje, né, o Magatti. Hoje o sonho de todo jogador é jogar no Barcelona com o Messi, é jogar no Ronaldinho, no Milan com o Ronaldinho, ou junto com o Kaká. Acho que o jogador, o sonho dele é esse. E eu tinha um sonho também, porque eu cansei de marcar o Pelé, jogar contra ele, né, acho que quantos anos? 5 anos seguidos jogando contra ele. E quando eu fui vendido, para mim foi excelente, né? Bonito, gostoso, estar ali num time onde tem o maior jogador do mundo, né? E os treinamentos eram ali mesmo, não era na Vila Belmiro, era naquele campo, logo na entrada ali no CT que eles têm. Né? O CT de hoje, Magatti, o CT de hoje é atrás do hospital, né? Sei. É o CT Rei Pelé. Nós treinávamos ali há 35 anos atrás. Nós treinávamos ali num campo que tinha ali. Só que não era CT nada, a gente dava a volta no hospital, treinava lá atrás. E agora foi cedido para o Santos, esse espaço. E o Santos criou o CT Rei Pelé lá. E você, a primeira vez que você vestiu a camisa do Santos e foi jogar junto com o Rei Pelé... a primeira vez... Dá para descrever essa emoção? A primeira vez, vou contar antes, Passou Catanduva na sua cabeça? Passou... Passa tudo, né? Passa tudo. Catanduva, eu nunca esqueci de Catanduva. Eu era louco, cada 15 dias vinha pra cá, né? Tinha namorada, né? Saía daqui 3 horas da manhã pra ir treinar 9 horas da manhã lá. Não era fácil. A estreia minha no Santos foi com a camisa 10. No Campeonato Brasileiro, em setembro de 72, um jogo contra o Curitiba, lá em Curitiba. O Pelé não jogou e eu estreiei com a 10. Esse jogo foi 0-0, o Arnaldo César Coelho apitou, eu tenho todo marcado, né, os jogos todos. E depois, o segundo jogo meu com o Santos, aí eu joguei com a 8, né, foi contra o São Paulo, foi a estreia minha junto com o Pelé. Maravilhoso, né? Deve ser... Não, o Negão não jogava muito, né, não tem nem comentar, né? Inteligência... a gente assistiu muito, inclusive eu vi vários jogos, quando eles passam esses jogos mais antigos, a gente tem visto você jogando e aquela maneira sua de correr, de pisar. Estava 3 dedos, né, de lado, sempre chuteira, Magatti. Tinha essa característica. Como eu estava conversando com umas pessoas um dia, e você, para contar essas histórias suas, dessa sua vida profissional, tá dizendo, eu era preparador físico do Palmeiras, eu catava bola para os caras. Terminava o treino, os caras ficavam fazendo 1000 arremessos lá. Não é porque ele era um mão santa ou incestava, é porque ele treinava muito. Treinava muito, é verdade. E aí, nós, profissionais dessa faixa etária nossa, a gente exigia muito. Não era esse treininho de hoje, não é? Que a preparação física hoje ela está muito voltada para a parte científica, tecnológica, computador... Nossa época era de pular corda e subir escada. Eu corria 14 quilômetros. Eu passo sempre, quando eu vou para São Paulo, falo pro meu filho e pra minha mulher, tá vendo esse pico do Jaraguá aí, ó? Subia toda terça-feira. Toda terça-feira. 1,5 km, rapaz. Subia aquilo lá correndo. Dói tudo, você não consegue ficar 3 dias sem andar. Eu tinha... Toda terça-feira a gente subia, o pico do Jaraguá. E outra coisa, subir a arquibancada. Subir pulando com um pé só, 2 pés. Isso não existe mais. O degrau da arquibancada? É dessa largura e dessa altura, não é esse degrauzinho de escada. Verdade. Você lembra do Brandão, no Palmeiras, e o preparador físico era o Hélio Mafia. Hélio Mafia. Você estudou em Santo André? Santo André. Mafia. Eu fiz estágio com o Moraci Santana, que o Moraci era de Santo André. Moraci. Em 72 a gente ficava no campo lá com o Brandão e com o Hélio Mafia. E nós fizemos estágio com preparação física, só que não sei, eu acho que eu não fui muito inteligente.
Eu fui para a área do basquetebol, Basquete. que o Vlamir Marques era o técnico. Mas tinha aí grandes equipes Tinha, naquela época, o né? Palmeiras em 72 era um monstro. Corinthians, hein? Palmeiras, Franca, Sírio, Corinthians, É. Biratã, Zé Geraldo. O Corinthians tinha Rosa Branca. Rosa Branca. O Vlamir, né? O Vlamir que comenta aí na Vlamir. ESPN, é. Outro dia eu fui cumprimentá-lo. O Rosa Branca veio aí entregar o troféu de campeã do Paulista para as meninas. E eu não sei, rapaz, você vê que fase Catanduva era destaque, foi destaque, tem você para contar a história, para fazer parte de qualquer história esportiva do mundo. É verdade. Não é? É gostoso, Magazzi, porque a gente fica lembrando, mas eu sou uma pessoa que eu não entro em computador, que eu não aprendi até hoje, eu preciso entrar. Eu preciso entrar para aprender. Eu preciso aprender por sobrevivência. É por sobrevivência. Por causa do jornal. Mas você vê como é gostoso, né? A gente recebe, hoje eu recebi visita de um ex-jogador que esteve na minha casa, o Darcy, na portuguesa. Essa semana me ligou um programa Fanáticos de Esporte da TV Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, aliás. Marcelo Duarte chamou o menino, me entrevistou, 20 minutos de telefone, é um programa chamado Fanáticos por Futebol. Passa às 8h30 da noite na Rádio Bandeirantes. Então é gostoso, o pessoal fica lembrando da gente, né? O Milton Neves, gravamos com o Milton Neves há um ano e pouco atrás, lá na TV Rede Família. O Osmar está sempre aqui, a gente tem encontrado com ele, a gente é amigo da gente. O Marcos tem muito carinho. O Osmar foi uma das pessoas que estudou comigo em Santo André, né? Nós íamos de trem, dureza, danada, em pé. De Marília, né? De Marília, foi para São Paulo, parece em 70, né? Entramos na faculdade em 71, e eu já esperava o trem na Moca, já vinha de trem, pezão ali, segurando no trem lá, até Santo André, chegávamos em Santo André, pegava um ônibus e ia até a faculdade. Não era fácil. Ninguém ganhava dinheiro para comprar um carro naquela época. Não. Era muito difícil. Eu acho que você estudou Carioquinha, não estudou? Carioquinha, do basquete. Ô, Carioquinha. O Carioquinha... Tá carequinha hoje, tô vendo, Carioquinha. Tá. O Carioquinha não gostava de treinar, mas jogava muito. Carioquinha. O braço dele era um absurdo de comprido, ele tinha 1,85 m, mas jogava muito, muito, muito basquetebol. E ele ficou 7 anos também lá para terminar a faculdade. Ele não conseguia concluir em virtude da concentração, dos jogos, né? Excursões, né? E você no Santos... ficou quantos anos? Eu fiquei 72, fiquei 4 anos e meio, mais ou menos, no Santos, né? 4 anos e 6 meses. Do Santos, aproximadamente quase 5 anos. Quase 5 anos. Aí foi para onde? Do Santos, em 76, eu recebi uma proposta do Guarani, né? Uma proposta muito boa também, financeiramente, celeiro, né? de atletas. Celeiro de atletas. Mas foi o maior arrependimento que eu tive, foi ter saído do Santos, porque o Santos estava em decadência, tinha saído, o Pelé tinha saído, o Carlos Alberto tinha saído, o Serras. Então eu achei que eu acho que o olho cresceu, né, na proposta, eu fui para o Guarani. E o Guarani, queira ou não, né? É um time pequeno, né? Não vai ser grande nunca. E o Santos depois recuperou, em 78 foi campeão, e eu saí mais pelo lado profissional, lado financeiro, né? Mas depois me arrependi de sair do Santos. Não pô. Você tinha 24 quando foi pro Santos. Aí eu tinha 28 já. Você já estava quase com 29. Quase 29. Quase 29. Quer dizer, você também já estava pensando, eu preciso tentar um equilíbrio financeiro aqui, porque daqui 3, 4 anos eu tô... Verdade. Não é verdade? Verdade. Não é, às vezes você dá esse passo... porque momentaneamente é o que você tem de bom. E olha, a minha saída do Santos foi assim, um negócio triste. O Peirão de Castro, não sei se você ouviu falar da TV Cultura, ele era diretor do Santos, ele e o Modesto Roma. Eu tinha renovado o contrato há uma semana atrás, eu recebi essa proposta do Santos. Aí fui lá, inventei história de família, de mulher que não está se dando bem mais em Santos, tal. Inventei aquela história para ser vendido, como todo jogador inventa uma história. Eu estava casado já, com filho, né? Então eu inventei essa história e aí o Modesto Roma falou, Brecha, eu te aumento o teu ordenado, aumento tua luva. Eu falei, não, eu quero ir embora, preciso ir embora, tal, e acabei saindo do Santos. E me arrependi até hoje. Guarani você ficou pouco tempo. O Guarani fiquei 2 anos, né? Eu tive uma contusão muito séria, batendo pênalti depois de 80 minutos de coletivo. O preparador fiz o Pedro Pires de Toledo, você deve conhecer. Pedro Pires foi meu padrinho de casamento. Pedro Pires? Então, o Pedro Pires era o nosso preparador físico e
Facina, depois eu lembro o nome dele. Então, eu machuquei, tive uma contusão séria no Guarani. Já cheguei no Guarani fazendo gol, ganhando 1-0 do Corinthians, ganhando do Palmeiras, fazendo gol nesses jogos todos. Aí eu tive essa contusão, não recuperei mais. Eu tive um estiramento muito forte, tem um buraco na perna desse tamanho até hoje. Ficou buraco. Ficou buraco na perna. Até hoje eu mostro para algumas pessoas, amigos meus. Então, eu não recuperei mais. E nessa recuperação, eu fiquei 2 anos, aí o Guarani um dia chegou em mim e falou: Brecha, teu contrato venceu, se você quiser continuar, vamos continuar, você ganha o mesmo ordinário que você está ganhando. Eu falei, não quero. Aí eu vou, Magatti, você vê como é interessante, eu vim para Catanduva, né, trouxe minha família para Catanduva, comecei a jogar naquele time de veterano do Milionários, joguei acho que umas 20 partidas, junto com o Garrincha, aquele povo todo. Aí recuperei e voltei para o Guarani outra vez. Aí foi o Milton Buzeto treinador, e o Vilmar Serra de diretor, Vilmar Serra, um ex-juiz de futebol. Aí voltei mais 1 ano lá no Guarani, e depois em 79 eu comprei meu passe, eu vendi meu passe para o Maringá por 150 mil e tinha comprado do Guarani por 150 mil. Então... Você chegou aí para o Maringá? Fui para o Maringá. Aí fiquei andando, né, 3 meses num clube, 6 meses no outro, né. Aí você já começa a ver que... eu já tinha... Começa a preocupar. 31 anos de idade, né. 31 anos naquela época era muito difícil jogar, né. São poucos jogadores que jogaram. Hoje, em virtude da medicina, do avanço, o pessoal 32, 33, 34 ainda está aguentando, né? Mas no Santos, a fase melhor no Santos, eu tive muito bem em 73, eu fui convocado 3 vezes, o Parreira, o preparador físico, o Zagallo era o treinador, eu fui convocado 3 vezes para a seleção brasileira em amistosos, né? E isso me ajudou bastante também. Você foi para a seleção quando você estava no Santos? No Santos. Eu fui convocado 3 vezes, amistosos, e o Parreira era o preparador físico, o Zagallo era o treinador. Só que, Magatti, você conhece futebol, você sabe. Naquela época, você jogava só um meia esquerda, né? Hoje tem lugar para 2, 3 meia esquerda numa equipe, porque tem time que joga 5 no meio, 4 no meio, tem lugar para todo mundo. Então, eu fui convocado uma vez, só para falar os jogadores que foram convocados na minha posição. Então, eu era meia esquerda, então foi Gerson, Rivelino, Ademir da Guia e Dirceu Lopes. Dirceu Lopes é um meia esquerdo do Cruzeiro, jogava igual o Maradona. Nossa, muito. Igual o Maradona jogava, você lembra da nossa época? Então, eu não tinha lugar para jogar, né? Jogava um meia esquerda. Como é que eu ia brigar com esse pessoal todo aí? Então, para mim foi... A situação Rivelino canhoto, Gerson canhoto. Ademir da Guia. Ademir da Guia. E o Dirceu Lopes. Você imagina como é que... E você no meio. Eu lá fazendo o quê? E você, quer dizer, e você não tem experiência nenhuma para montar uma escolinha de futebol de campo. Não tem. Né? Ou todo mundo cego, né? Verdade. Mas é assim mesmo, né? A vida, né? A vida é assim mesmo. O brasileiro, o Flamengo... Não, a única coisa que me machuca, até hoje me machuca, é não ser reconhecido, né? Não, mas não... Por ninguém. Por ninguém. O Vlamir Marques... Rapaz, o Vlamir, eu apresentei meu filho pro Vlamir e falei, olha, ele pode falar o que ele quer. Porque foi um dos grandes monstros sagrados do basquetebol. O Vlamir foi, né? Mas quem viu o Vlamir jogar... Eu vinha assim, ele aqui do Cruzeiro, aqui embaixo, eu vinha aqui, não vinha? Eu treinava, eu jogava basquete então, Cruzeiro. O Vlamir, Amaury Passos. Eu não vou falar mais porque... E Oscar, que é do Brasil, acho que esses 3... Oscar depois, uma geração depois, né? Monstro, né? Descobrimos o Oscar em Brasília, o Mortara era técnico do Palmeiras na época. O Oscar veio pro Parque Antártico, ele tinha 16 anos, tinha 1,96 m, 1,98 m. O Vlamir disse o seguinte, uma frase que ele sempre diz, o brasileiro especificamente tem a memória muito curta. Ele não lembra o que passou nunca. Nunca. Não é? Catanduva é uma cidade que sempre teve tradição esportiva. Me recordo, e você deve se recordar de jogos regionais, jogos abertos. Antigamente tinha jogos abertos no interior. A gente ia jogar por amor à cidade, amor à camisa. Tinha a Comissão Central de Esportes. Você é dessa época ainda. Então, quando você parou, você falou, vou voltar para Catanduva.
tenho lá meus filhos, tenho minha família. Você voltou para suas raízes. Foi o que eu fiz em 1990. Larguei tudo lá e voltei para as minhas raízes. O que passou na sua cabeça essa época quando você largou o Maringá, largou o futebol e falou, vou voltar para Catanduva? O que você pretendia fazer? O que eu pretendia fazer? Você vê, eu... Com toda essa bagagem, porque você jogou muito fora do Brasil. Eu joguei fora do Brasil, eu joguei em 32 países. No Brasil, em todos os estados. Fui privilegiado, né, de jogar em todos os estados do Brasil. Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro no Guarani e no Juventus. Eu cheguei a jogar em todos, faltava 2, 3, mas acabei jogando. Mas é bom que a gente frise que o Juventus, na época que você jogou no Juventus, era uma equipe tão boa quanto o Santos, o Corinthians, o Palmeiras, era a equipe... Comparando com hoje, Com hoje, Hoje o Juventus não mantém mais aquela tradição. Não. Mas naquela época que você jogou e o teu irmão Roberto lá, era equipe de nível. Inclusive, rapidinho, em 78, 79, o Juventus foi terceiro do Campeonato Paulista. O Ataliba foi o artilheiro com 27 gols e o Juventus foi o maior ataque do campeonato, 75 gols. Hoje não existe isso. Basta dizer que... Pegamos o São Paulo no Morumbi e ganhamos 2-0. O Corinthians no mata-mata no Morumbi, 0-0 na prorrogação. Os Corinthians com Sócrates e Palhinha. Ganhamos de 1-0 o Ataliba. E chegamos no terceiro Campeonato Paulista. Então, o próprio Osmar Santos, ele dizia, o moleque travesso, moleque travesso, porque o time era muito bom e derrubava os grandes. Tinha essa tradição, principalmente contra o Corinthians, né? Até hoje, talvez tenha contra o Corinthians essa imagem aí que ficou do Juventus, ganhar do Corinthians sempre, né? Eu ganhei muitas vezes do Corinthians, né? Mas no Juventus. Mas eu acho que o Juventus teve a fase boa dele e hoje, infelizmente, está difícil de tocar o futebol no Juventus. E como todos os lugares está difícil, né, Magatti? Hoje, se não tiver uma ajuda de patrocínio, todo mundo, não tem futebol, né? Estava assistindo uma entrevista do presidente do Corinthians, já, os planos para o ano que vem. Vai precisar de patrocínio, senão não consegue contratar. Que coisa, não, que virou... um negócio assim, é muito dinheiro que envolve, né? É muito dinheiro e o clube hoje, não tem um clube que vende um jogador e pega o 100% do dinheiro para ele. A maioria dos jogadores está com 40% do passe, esse Lulinha, não sei quem aí, o Corinthians tem direito de 20% do passe só, já vendeu tudo. Talvez pagar dívida, vendeu tudo, o André Santos, o Lulinha, Dentinho, o Corinthians não tem 100% nenhum jogador desse aí, são jogadores que vão dar dinheiro pro Corinthians, são novos, né, e são grandes jogadores, né, então o futebol essa lei, infelizmente, né, a lei que o Pelé fez, prejudicou muitos clubes, né? Passe, ajudou muito o jogador. Mas quando ele foi ministro, ajudou o clube perdeu muito com isso. Você tem um filho homem, duas mulheres? Eu tenho o Felipe, e o Daniel, 2 homens e a Aline. Felipe fez jornalismo. Se formou em jornalismo. Ele estava concluindo na Unicamp em Campinas, né? Pós dele, e dá aula no Senac hoje. E o Daniel é advogado. E a minha filha é funcionária pública. Sua filha mora aqui? Mora aqui, funcionária pública, há 12 anos. Então nenhum seguiu a carreira do pai? Não, nenhum. O Daniel era bom de bola e tal, mas não quis seguir. Não. E você Quem sabe os netos, né? Tem um neto aí que promete. Pode ser. Você chegou em Catanduva e falou, bom, eu vou montar uma escola de esportes, um futebol aqui. Que bom que fosse, né? E aí? Que bom que fosse, né? Mas eu acho que a gente vê, né? Mas não é. Eu estava dizendo a frase do Vlamir. Não espera nada, não. Não espera nada, é verdade. Não espera nada. Importante é você olhar no espelho e falar, eu levei o nome de Catanduva. É verdade. Pro mundo inteiro. Pro estado, pro todos os estados praticamente do Brasil. Existe um reconhecimento, talvez você não saiba, porque você é o Brecha. Então você talvez não consiga medir esse reconhecimento que a gente ouve a teu respeito. Não é? Muito carinho em cima do Brecha, pelo que o Brecha fez, pelo que o Brecha foi por Catanduva. Porque você foi um ídolo.
Você foi. Você não é qualquer indivíduo que jogou do lado do Pelé, que foi para uma seleção do lado do Rivelino, do Gerson, do Diceu Lopes e Ademir da do Guia. Ademir. Você entra no Parque Antártica, tem uma estátua, não é um busto, é uma estátua do Ademir da Guia. Eu tive a oportunidade de ver ele jogar, de ver o Ademir treinar. Realmente, você, na época, era também um monstro do futebol. O reconhecimento é a gente olhar no espelho, não é? E dizer o seguinte: eu vou viver o dia de hoje e não vou esperar nada de ninguém, não. Arregaçar a manga, falta escolinha de futebol em Catanduva? Falta. Campos, onde eu não sei, Campos, mas falta. Só para não tirar a tua palavra, você está falando sobre escolinha. Eu tive aqui na prefeitura, né, trabalhando 1 ano e 8 meses, né? No futebol, lá no Celtic. Então, a procura por futebol é muito grande. Mas você tinha lá, parece-me que muitas crianças. Não, eu vou te falar. Eu tenho inscrição, eu tenho todas guardadas. Tirei um xerox e guardei. 2.182. Não, 2.182 inscrições. Lógico que não jogava, precisava 10 campos. Mas passou na mão do moleque, ou do pai, da mãe, do avô, da avó, e me devolveu assinada. Quase 2.200, né? Não, 2.182. Quase 2.200 inscrições para jogar. Lógico que treinava 400, 500 moleques, não tinha jeito, porque não tem campo. Tem que fazer uma seletiva. Porque se você falou do Antônio Stocco, agora há pouco, o Antônio Stocco é um campo condenado, lá não dá para fazer nada. Porque a bola caía no telhado, vinha o boletim de ocorrência para nós, quebrava o vidro, o cara não devolvia a bola. Então lá é um campo condenado. Eu achava que o poder público devia fazer outra coisa lá do que o campo de futebol. Então nós não temos campo de futebol. Agora, se nós tivermos campo de futebol, certeza absoluta que aí, ou qualquer lugar, vai ter essas criançadas jogando futebol, correndo atrás do futebol. Porque o futebol hoje, Magatti, futebol, toda mãe, todo pai, todo avô e avó conversa com a criança para tentar ser jogador de futebol. Porque o dinheiro que ganha hoje ganha muito dinheiro o futebol. Você acha que o meu neto não queria que seja jogador de futebol? Lógico, eu ia ser empresário, lógico. Mas, Magatti, mas é assim, todo mundo quer. Tem um moleque de 10 anos de idade aí que foi contratado pelo Manchester. É verdade. 10 anos de idade. O Santos contratou um. Eu estou sabendo. Não sei de que cidade, eu vi a matéria. O moleque tinha 8, 9 anos. Tá contratado. O moleque ganha acho que 10, 12 mil por mês. Não, Magatti, no Santos eu tive... A gente estuda a vida inteira, não ganha isso? Eu tive aí 1 mês e meio atrás no Santos, né? Conversei com o Chico Formiga, que foi meu treinador, hoje é diretor. Ele foi com o menino do Santos, 16 anos agora, recebeu uma proposta de 1,5 milhão e foi embora para a Europa. 16 anos. 16 anos. Ué, o Pato estava no Porto Alegre, no Inter, com 17. Foi embora. Foi pro Milan. Com 17 anos. Verdade. Não, teve que esperar completar os 18 para ele poder jogar na Europa. Mas foi contratado não sei por quantos milhões. E nós temos 2 garotos aqui de Catanduva no Santos, né? Talvez ninguém saiba. De Catanduva? De Catanduva. Nós temos o Wesley, que jogou na bola na rede, futebol de salão, jogou comigo na escolinha 2 anos. E tem o Alan. O Alan, você conhece, o filho do Didio. Sei. Irmão do Nofrão. Sei. O Nofrão, que já foi vereador aqui em Catanduva. Está no Santos faz 4 anos o Alan. O Alan jogou comigo também na futebol. E vai ser, eu acho que uma revelação do Santos logo, logo. Eu conversei com a tia dele hoje. Ela me falou que o Santos agora deu um apartamento para ele. Levou a família inteira para lá. Vai estourar daqui 2, 3 anos. Você acha esse Alan, ele tem 16 anos? É 9'1", tem 17 já. Você acha que o Grêmio Esportivo Catanduvense, ele tem juvenil, infantil, mirim, ele tem essas categorias? Nunca teve. Agora está tendo. 2008 fizeram. Nunca teve na história. Mais de 10, 15 anos. Na época do Eduardo Costa, do meu cunhado, aquelas épocas lá atrás tinha. Agora, depois de não sei quantos mirando aí, esse ano, 2008, teve sub-15, 17 e 19. Esse ano agora, nunca teve. Mas tem que ter, né, Magatti? Se o jovem, vamos dizer, o jovem é que ele está na fase da juventude, ele está aí de 16 até 21 anos. É o risco e é o perigo. 16 a 21 anos. Verdade, é. O que eu vou fazer? Eu vou ficar empinando moto, eu vou ficar andando de moto, eu vou ficar indo em boteco, bebendo cerveja, eu vou ficar indo na avenida. Os barzinhos de noite, né? De noite.
Agora, se eu tenho a responsabilidade de jogar num juvenil, no infantil e numa equipe de futebol, que eu sei que eu possa vir a ser um profissional futuramente, eu vou dormir cedo, eu vou ter uma vida mais regrada. Então o Grêmio ele tem obrigação de ter as categorias de base. Sempre. Não só 2008. Não. Sempre. Por que fizeram só 2008? Era para ter sempre. Por quê? Porque o Grêmio tem espelho, tem uma equipe boa. É lógico. Tem o Veloso que eu vi jogar, você viu jogar. Que é um técnico bom. Tem o Brecha em Catanduva, não sei se muita gente conhece o Brecha. Muita gente conhece. Conhece. Tá aí as equipes de base. Tem Brida, né? Tem Brida. Tem Joãozinho, tem Naves, eu começo a falar, não paro mais. Tem um monte de gente aqui em Catanduva. Será que em Catanduva não tem profissionais à altura de montar uma equipe de futebol, equipe de voleibol, Tem um monstrinho lá que batalha como um louco nas categorias de base. Verdade, é um abnegado, é um louco, adora futebol. Verdade, faz tempo que ele cuida das crianças como se fosse pai. É verdade. Tem o Gilmar, que é outro que foi goleiro, que entende. Hoje tem o Paulo Moisés também tomando conta do Sub-15. Paulo Moisés, Sub-15. Paulo Moisés. Agora, uma ocasião disseram o seguinte: você não vai ser técnico de basquetebol em Catanduva? Não quero mais. Você acabou de dizer o seguinte: eu me decepcionei, você disse, não disse? Falta reconhecimento, falta. Eu também. Eu viajei muito com o basquete. Eu ganhei muitos títulos com o basquete. A vida inteira sua foi do basquete. Eu lembro de você bem. 21 anos. 21 anos do basquete. Joguei uns 15 e trabalhei como técnico uns 21 anos. Valeu. Alguém lembra de você do basquete em Catanduva? Não. Mostrei uma foto outro dia que eu vim em 1976 com o Palmeiras aqui. Veio o Palmeiras, veio o São Caetano com o Zé Medalha, que foi meu professor. Zé Medalha. Foi meu professor na USP. Grande, era goleiro, hein? Eu tenho uma fotografia na minha casa dele de goleiro, daquele tamanho lá, daquele tamanho. 1,5 m. Goleiro, virou técnico da Seleção Brasileira de Basquetebol. E o Pedro de Toledo era o preparador físico. Verdade. E o Pedro Toledo foi meu padrinho de casamento. E ele Pedro Pires de Toledo. Pedro Pires de Toledo, o filho dele jogava comigo no Palmeiras. Ele botou o João do Pulo dentro do Pinheiros. Ele foi técnico do João do Pulo. Foi o primeiro preto, negro a entrar dentro do Pinheiros, foi o João do Pulo. Que ele falou, se ele não entrar, eu também não entro. E hoje tem os pés do João do Pulo na entrada do clube. Então, o Medalha foi meu professor. Então, eu estava no banco dirigindo o Palmeiras, o Catanduva Sextobol Clube e o Medalha São Caetano. Eu ganhei esse torneio. Acho que ninguém sabia que era eu, que era o Magatti, que era de Catanduva. O Magatti, nós precisamos ter história, né? Catanduva, por exemplo, não tem história. Ninguém faz um evento para histórico, assim, para lembrar os passados. Por exemplo, eu trabalho na Iranha. Faz 2 anos eu trabalho na Iranha. Agora, em Santa Adélia, no primeiro sábado de Santa Adélia, no primeiro sábado de dezembro, tem o 18º Encontro de Veteranos. Em Ariranha, no sábado de carnaval, vai ter o 17º Encontro de Veteranos, onde vem jogador de São Paulo, de Rio Preto, de todo lugar, se encontra, vai comer um churrasco, vai fazer uma festa. Pode fazer aqui. Mas como vai fazer aqui? Mas outro dia nós entrevistamos... Não deu história nenhuma, não deu nada. Não, mas não, os veteranos estão aí. Outro dia entrevistamos o Edir, o Aversi, eles funcionam... Tem não sei quantos associados, quer dizer, tem esse problema também financeiro, né? O clube vai indo, né? Mas poderia fazer. Podia fazer o encontro de veterano. Primeiro esse ano. Vamos fazer o primeiro. Outro dia eu parei, eu estava pensando, eu vi o Zé Pedro Pinotti na rua, andando. Falei, nossa, eu comecei a voltar atrás, rapaz, quando a gente era estudante, aquela vitalidade. Qual o Zé Pedro, professor de educação física? É, o Pinotti. Que jogou basquete, foi técnico de basquetebol no tênis. Você vê um clube como o tênis, o que tem o tênis de área esportiva? E eu falei, minha vontade era fazer uma reunião com essas pessoas. Brecha, Zé Pedro, Brida, Magatti, Carlos Eduardo, que foi bom técnico de handebol e foi prefeito, Toninho Lourenço, que foi excelente em ginástica, Zé Cassione, excelente em handball, não é? Pegar um Raul que já parou na natação, que sabe muito de natação, pegar eu chamo isso de nata da área esportiva. O que nós podemos fazer por Catanduva?
Você quer tirar as crianças do vício, da droga, do mau hábito e trabalhar também o idoso hoje. O que nós podemos fazer para o Catanduva? Não precisamos ganhar nada, não. Nós queremos contribuir pela experiência de vida que o Brecha tem, que o Brida tem, que o Magatti tem de clube, que o Carlos teve. Você acha que nós não podemos contribuir com nada para uma sociedade de uma cidade como Catanduva? É só querer, né, Magatti? Só querer, tiver vontade de fazer. Eu tenho vontade de fazer essa reunião. Tenho, convidar os jornais, convidar a imprensa. Eu acho que tem que ter o poder público por trás. Não, aí nós vamos pedir poder público. Lógico, coisa pra gente. Você vai pegar esses bairros, não é? E você vai fazer as peneiras ou vai convidar, tá aqui, aula grátis disso. Os caras fazem nos morros, no Rio, em favela. Olha, eu trabalhei em São Paulo 4 anos numa cooperativa que presta serviço para a prefeitura. É só para jogadores de futebol. Então não tinha jogador de basquete lá, de vôlei também. Mas então nós treinávamos naqueles campos de terra lá 3 vezes por semana. É um espetáculo, a molecada adora. Vai. Se a molecada não for lá, vai atrás da droga. Lógico que vai. Vai não. E campeonatos. Você fala que em São Paulo nós tínhamos um campeonato, tinha 40 equipes, e nessas 40 equipes dos bairros, eu trabalhava na freguesia do... Cada um tinha um campinho de terra dele lá. Tinha um campeonato. Então, eu acho que aqui em Catanduva você está falando essa ideia, só que nós precisamos fazer campo, né? Porque nós estamos aí, 8 anos, esse prefeito aí 4, mas o Félix fez um campo lá no NEM, né? No NEM. Um campo lá no NEM, que acho que não serve para ninguém, só para o NEM lá. Então nós precisamos fazer campo de futebol em Catanduva. Não temos campo. Magatti, a gente for ver futebol amador em Catanduva. Não tem nada a ver com amador, mas vamos falar. Futebol amador em Catanduva tem mais, entre amador e varziano, sem mentira, eu fiz a conta, tem 30 equipes. Amador e varziano. 30 equipes. Onde vai jogar? Fizeram um campeonato amador aí esse ano, Magatti, 6 times. Só tem um conjunto esportivo. Não tem onde jogar. Não tem. Então vamos fazer 2, 3 campos em Catanduva. Resgata todas as equipes se formam, porque eles querem também jogar. Querem se formar os grupinhos, os amigos formam um time. Só que não tem onde jogar, infelizmente não tem. Você veja bem hoje, os estagiários da Faculdade de Educação Física, a maioria vai para academias. A academia paga para os estagiários, a partir do 3º ano de faculdade, pode ser estagiário, 30% do que o indivíduo paga lá na academia. Então, o indivíduo paga 80, o estagiário ganha R$24 por mês. Você acha? Tem condição? Não, melhor não ser estagiário. É melhor ir lá e fazer o que a gente fazia na nossa época. Eu vou sentar no banco, eu vou ficar aprendendo com o Vlamir, vou ficar aprendendo com Medalha, vou trabalhar de graça. Agora então, eu vou dizer o seguinte, o meu raciocínio. O que precisa para fazer... O que o americano assiste os filmes americanos? Cada bairro periférico tem uma quadra de basquete cercada, aqueles alambrados que eles usam lá, e 2 tabelas. E dali sai os caras, não é? Alguns vão para NBA, vambora, e outros vão para as universidades, acabam cursando universidades e vão para a NBA. É verdade. E vão para a Europa, e vão para países diferentes jogar basquetebol. Custa o que isso para o governo americano? O Brasil, o que custa você pegar uma máquina, pegar um terreno nesse bairro, ver as medidas oficiais de um campo de futebol, 90 por 65, 90 por 70, e pôr 2 traves ali, não precisa ser de ferro, pode ser de madeira ou de ferro. E deixa lá. Fica um mês observando esse bairro, aquele bairro, outro bairro. Faz uma cruz, corta essa cruz, divide o bairro em 8, 10, 12 sub-regiões e faz um campo. Você vê lá, Solo Sagrado, Bom Pastor, Pachá, tudo. Faz 1 ou 2 ali. Faz 1 ou 2 lá. Faz 1 ou 2 lá. E aí você faz um centro de treinamento central, localizado. Conjunto esportivo. E aí você vai trazendo. Pega o campo do Grêmio embaixo
da arquibancada que não usa para nada, faz alojamento, como o Mirassol fez alojamento embaixo. Embaixo tem 2, alojamento. 3 cozinheiras. Mas não temos nem profissional, você acha? Mas precisa ter vontade, né? Então é melhor verdade. estagiário para ganhar R$ 24, pôr uma bola embaixo do braço, vai nesse campinho aí e começa a apitar. Hoje vem um, amanhã vem outro, depois vem outro, daqui a pouco ele está com 200 garotos. Tenho Verdade. absoluta certeza. Verdade, Não Magatti. passa isso pela tua cabeça? Lógico que passa. 24 horas por dia. Você já pensou, Meu nós, que- na nossa idade, quase 60 anos, dando um treino? Eu faria isso com o máximo prazer, não precisava ganhar nada. Queria ver essa meninada sadia, saudável, sabe? Mas é gostoso, viu, Magatti? Muito. Porque o pessoal lá em Irã me adora. Vem mães, avós de criança conversar comigo, me conhecer pela passagem minha que eu tive no futebol. Não tem dinheiro que pague isso. É a coisa mais gostosa que não tem. vou ficar nunca. Mas, infelizmente, vou falar para você, aqui em Catanduva vai ser muito difícil. Porque tem que ter as pessoas que gostam do esporte no meio, né? Que gostam, se interessam de fazer. Eu acho que nós temos os lugares para fazer, pelo menos os 4 campos já dava em Catanduva para fazer. Eu acho que de 4 a 6 Já dava, seria ideal. né? Se não for, porque o campo hoje pode ser 110 por 70 e pouco ou 95, 90 é oficial. 90 hoje a federação aceita, é oficial. 90 então faz por o campo, 65, 70. 90 por 60, faz os campos, 4, 5 campos, põe uma grama lá, não custa nada. E outra coisa que eu vou te dizer, os clubes, alguns que eu trabalhei, e vejo às vezes quadra de tênis, como o Guga na quadra, o Guga, que foi profissional do tênis. Por exemplo, o tênis você joga nesse sentido, né? O futebol nesse sentido. Também. O que você faz? Você divide esse campo aqui, ao invés de um campo só, você tem 2, começa a jogar o tênis ou o futebol nesse sentido para fazer as escolinhas. Verdade. Para você ganhar. Se você faz 4 campos, você pode trabalhar com 8. Porque botar uma trave móvel, pronto, vai embora. As traves menores Lógico. imóveis, você arrasta, coloca ali. Para iniciação tá muito bom. Nossa senhora, vou te contar uma Será coisa. que nós vamos chegar a ver um dia isso? Eu Eu tô acredito com que sim. 60. Não sei não, né? Vamos ver, né? Não, eu tenho absoluta certeza. Agora, a gente precisa do apoio da imprensa, a gente precisa do apoio da sociedade, da comunidade, dos políticos, do executivo, do legislativo. A cidade vive em função disso, não é? Você vê quando tem uma quermesse numa paróquia, a comunidade colabora. Quando tem as coisas, existe colaboração. A comunidade, a sociedade, ela precisa se imbuir e ver que isso é importante para as crianças. O estudo, o esporte, a qualidade de vida de um povo é ele morar bem, é ele ter educação, é ele ter esporte, é ter vida saudável, é ter uma vida preventiva, né? Para que você não fique aí suscetível com muita doença. Então, um dos grandes fatores dos poderes hoje no mundo, você pode observar, terceira idade e idoso já está indo para quantos milhões? Para 35 milhões de idoso em 2000 e pouco, em 2000 não sei quanto, fizeram uma pesquisa, vai ter 50 milhões de idosos. Verdade. Então, o adolescente, ele tem que se habituar com essa vida. Porque o adolescente hoje só fala numa coisa. Eu estou sendo preparado para fazer vestibular. Eu estou sendo preparado para fazer vestibular. A vida não é só isso, sabe? Não sei se eu estou errado. Tá errado nada, tá certinho. Você está certinho. dizendo esse carinho que você está recebendo em Santa Adélia, em Ariranha, e em Catanduva também. É muito gostoso, né? Porque as pessoas procuram a gente. Inclusive, hoje eu recebi uma visita de 2 caras de Bragança, 2 de Novo Horizonte na minha casa, um ex-jogador da Portuguesa. Viemos conversar, e é muito gostoso isso. Eu acho que não tem dinheiro que pague, porque eu acho que tem que ser feito. Eu acho que o pessoal os mandatários, né? Os mandatários, vamos dizer assim, tem que tomar conhecimento de que nós não temos nada. Em Catanduva não temos nada. Esquece que tem alguma coisa em Catanduva. Não temos nada. Eu jogo em Ariranha, trabalho em Ariranha faz 2 anos, disputo o campeonato com 9 equipes, 9 cidades diferentes, inclusive tem o Novo Horizonte e Itápolis, né? São as mais longes da Liga de Catanduva. 9 equipes, Magatti. Vou falar para você, senão vai acreditar.
não tinha uma equipe de Catanduva disputando. 3 categorias, criança de 95, 96, são quantos? 13 anos, 12 anos. O mais velho, 91, 91, 92, 16, 15 anos. 9 cidades, uma liga de futebol de Catanduva, não tinha uma equipe de Catanduva jogando. E quem comanda é a liga daqui. Liga daqui de Catanduva. Liga Regional de Futebol de Catanduva. E Catanduva não tinha representatividade. Não tinha time nenhum. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Eu acho que, por isso que eu falo, nós temos que... nós estamos por trás, né? Não trabalhamos nisso no poder. Não, mas nós temos que, inclusive, apertar as escolas. Uma aulinha de 50 minutos por semana de educação física, muito que pouco, não é né? aula, é uma vergonha. É uma vergonha. O professor joga a bola lá e vai conversar com o zelador de ginásio e vai atrás correr. É verdade, deixa correr, né? Não tem nada... Nossa, olha, e você sabe quem é culpado da situação estar desse jeito? Nós mesmos. Os profissionais de educação física são os maiores culpados porque não trabalharam com seriedade. Então, eu vou te dizer uma coisa. A gente... Se ficasse, Brecha, se ficar batendo papo com você aqui, nós vamos até às 6 da tarde. É verdade. E você estava preocupado? E é um prazer muito grande para mim, Magatti, então, você contar falou, a minha história. Que a minha história é bonita, né? Eu acho. Não são todas bonitas, mas a minha história é bonita. O Pelé se transferiu para o Cosmos em 75. Nessa transferência do Pelé para o Cosmos, eu estava treinando, aí uma pessoa, diretor do Santos, falou, pra você ir lá no escritório do Pelé. Aí fui lá no escritório do Pelé. Cheguei lá, tem o Zoca, o irmão dele. Ô Brecha, pra você viajar, depois da manhã para os Estados Unidos, você vai jogar com o meu irmão no Cosmos. Parte financeira, ele acerta com você lá. Você nem queira saber quanto você vai ganhar. Ele pode viajar e lá você acerta com ele. Louco, eu falei, vou embora, né? O Cosmos tinha o Beckenbauer, tinha o Pelé, né? Então, arrumei aí tudo certinho e tal. Aí um peruano que jogava comigo no Santos, chamado Mifren, foi até preso com problema de droga agora, uns 2 anos atrás, um peruano. Ele chegou lá, conversou com o irmão do Pelé, não, me leva eu preciso ir e tal, e eu perdi essa oportunidade de jogar no Cosmos. Tinha jogado no Cosmos também, porque na época foi um dos maiores clubes do mundo, né? Tinha os melhores jogadores de todos os países, né? Eu perdi essa oportunidade de jogar no Cosmos. Ele foi no meu lugar. É como estava sendo o Barcelona, o Real Madrid, na época o Cosmo arrebanhou 2, 3 de cada país e fez um... E você atuou como treinador, o que você está dizendo? Joguei, treinei algumas equipes, foi difícil receber. Sertãozinho, Grêmio Catanduvense. Grêmio Catanduvense, foi difícil receber, né? Aqui não recebi nenhuma vez que eu trabalhei, 2 vezes. E no Mato Grosso também fui treinador. Você misto do Mato Grosso? Não, fui treinador no Operário de Campo Grande, no misto eu joguei. Operário de Campo Grande. 97, 98 mais ou menos, né? E no futebol rápido no México? Nós fomos fazer levei uma molecada para treinar, para jogar no México, né? Fazer experiência e o futebol rápido, nós somos vice-campeão mundial de futebol rápido. É um futebol society que tem, igual essas quadras sintéticas, só que tem 50 metros por 32 de largura. Então é um negócio, é um esporte da Europa, né? Não é nosso aqui. Futebol rápido chama. Brecha, eu evidentemente eu me sinto muito honrado e orgulhoso de poder entrevistá-lo, porque nós somos mais ou menos não, nós somos da mesma geração. Mesma geração. Nossa vida sempre foi voltada para o esporte. E eu hoje me senti orgulhoso, porque a gente fala mais ou menos a mesma língua, entende. Você é um entendido, eu acho que eu também sou nessa área. Cada um a sua na área, né, Magatti? Nós somos entendidos porque nós levamos o esporte a sério a vida toda. Nós levamos o esporte a sério. O esporte era a nossa vida, não é? O nosso sustento foi através do esporte até um determinado momento das nossas vidas. Verdade. Eu tenho muito respeito por você, pelo que você foi. Seu irmão, adoro ele, nós somos companheiros de faculdade. Na mesma turma, na mesma classe, a gente era do primeiro B. E não era qualquer faculdade, não. Era USP de São Paulo, né? E para entrar não era fácil, eu sei. Era uma concorrência danada. O melhor do Brasil na época, né?
E a gente, graças a Deus, pôde fazer a Universidade de São Paulo, se dedicar muito. E eu gostaria de que você fizesse a sua colocação, a sua mensagem final, o que você espera ainda poder conseguir de Catanduva através do esporte. Não, de Catanduva vai ser difícil, né, Magatti? Eu torço para que outras pessoas possam fazer o que precisa ser feito, porque eu tenho certeza que eu não vou estar no meio, né? Eu tenho meu lugar para trabalhar hoje, trabalho aqui na cidade aqui perto de Catanduva, né? Então eu acho que tem que ser feito. As pessoas que comandam o esporte em geral de Catanduva, né? Abram o olho. Nós não temos esporte nenhum, Magatti. Nós não temos nada em Catanduva. Mentira que tem, não tem nada. Nós não temos treinamento. Foi a maior vergonha minha quando eu trabalhei. Um dia, uma pessoa falou: vamos lá que nós vamos entregar umas medalhas para as pessoas que foram campeão nos Jogos Regionais. Cheguei lá, uma equipe inteira de Rio Preto, de São José do Rio Preto. Por que essa equipe de São José do Rio Preto? Para quê? Para ganhar uma medalha a mais? Para que isso? Vamos formar nossas equipes aqui em Catanduva. Nós não vamos ganhar nada agora, mas daqui 3, 4 anos nós podemos ganhar. Daqui 5, 6 anos podemos ganhar. Mas isso que nós estamos comentando aqui, começar do nada. É um trabalho a médio e longo prazo. Uma vergonha dar 10 medalhas para jogador de vôlei de Rio Preto, que veio representar Catanduva. Esse ano não sei, foi 2 anos atrás. Uma vergonha receber 10 pessoas de Rio Preto para dar uma medalha para ganhar, porque ganhou os Jogos Regionais para nós. É um negócio pago, não existe isso. Nós temos que formar. Nós não temos, mentira que nós temos, não temos nada. Não temos nada. Esse ano foi bom, começou a categoria e tal, mas nós temos que ver as criancinhas de 7, 8, 10 anos também, porque eu imagino assim, treinando o juvenil e o infantil do Grêmio Catanduvense, não vai ter campo mais para crianças da periferia, para as crianças aprenderem a jogar as escolinhas, as garotadas de 7, 8 anos, igual eu tenho na Iranha, 10 anos de idade. Não vai ter espaço para eles treinar. Por quê? Porque as categorias de base do Grêmio tomam conta do conjunto esportivo. Essas crianças vão treinar onde? Nós precisamos fazer campo de futebol em Catanduva urgentemente. Lá perto do Grêmio mesmo. Lá tem condições de você fazer um campo. Tem o CSU lá, né? Então. Mas um não vai resolver para ninguém. Vai ajudando, né? Vai ajudar bem. Ajuda, mais para cima, faz outro. Nós precisamos olhar para o esporte é o futuro de todas as crianças. Nós temos hoje, você vê, nós temos um índice muito grande de criminalidade. A gente pode ver, observar, que são tudo de menores. Estão assaltando. Porque não tiver. Eu trabalho, Magatti, um trabalho voluntário com o Padre Jová de segunda e quarta, e hoje, inclusive, eu estive lá, no Delfino de Oliveira. Eu trabalho com crianças menores infratores, dou aula de futebol lá. Eu fiz a inauguração lá. Tem um campinho lá. Naquele campinho. Então, faz 1 ano e meio que eu estou lá já. Você é voluntário lá? Sou voluntário. Então, a gente percebe que as crianças não têm onde jogar futebol. Não tem onde jogar basquete. Basquete talvez tenha, porque tem bastante quadra, é mais fácil do que um campo de futebol. Não tem mais nada. Não temos atletismo. Não temos voleibol. Não temos handebol. Na natação, eu vejo lá uma piscina lá Fala a verdade, a piscina do conjunto esportivo, na minha época, a aula começava às 10 horas da manhã, das 10 às 11. Peraí. Peraí, 10 às 11. É o horário que é bom pro professor, né? É bom pro professor. A professora só pode vir essa hora, 10, 15, 11 horas. Manda embora. Peraí, contrata uma que chega às 8 horas da manhã. Acaba com isso. Natação tem que começar às 6 horas, 7 horas da manhã. Então eu acho assim, Magatti, se eu vou ajudar o esporte de Catanduva, eu creio que não, né? Mas posso ajudar, sim, falando o que pode precisar fazer, mas eu estar no meio dificilmente, porque eu já tenho meu trabalho lá, mas torço para que as pessoas que talvez não são nem do ramo, né, mas talvez aprendam um pouquinho, as pessoas que estão lá hoje não são do ramo de esporte, de jeito nenhum, mas talvez que aprendam, né, que já faz 2 anos que estão lá, 3, 4, mais 4 anos agora, com 6 anos, vai aprender alguma coisa de esporte, vai tentar fazer alguma coisa para o esporte de Catanduva. Nós precisamos. O esporte é a salvação de muitas pessoas, crianças principalmente, não só meninos, como meninas também, né? No atletismo, no voleibol, né? Eu acho que é o futebol feminino, isso é muito importante. Crescendo muito. Crescendo muito. E a Irene, nós temos um time de futebol feminino, eu não tomo conta, mas eu sei que tem um time lá.
querem disputar até campeonato. Então, eu acho que o poder público precisa olhar direitinho para o esporte, que é o principal de todo lugar, e as praças esportivas, né? Fazer mais praças esportivas que nós não temos, né? Nós temos Eu vou te dizer uma coisa. Eu fico louco da vida quando eu vejo uma cidade que não tem campo de futebol. Não tem campo de futebol, não tem história, não tem nada. Não tem futuro nenhum. É porque o Brasil, não adianta você querer dizer o seguinte, o basquetebol, o Brasil não tem tradição em basquetebol. Não tem. O problema do Brasil é futebol, samba, carnaval. A tradição que você falou que não tem, principalmente no feminino. No masculino tem até mais, né? Tem a Mais, Franca aí, que... mais que tem o Flamengo, que já briga muito aí. Você vai em Franca, só se fala em basquete. É verdade. E o voleibol hoje, que é o segundo esporte no país. Segundo esporte do país. O voleibol é mais visto. Só a Fórmula 1 é mais visto que o voleibol. Entendeu? Fizeram uma comparação científica, era o futebol, era a Fórmula 1 e o voleibol, e depois a natação. O basquetebol estava em último lugar. Verdade. Brecha. Isso aqui, evidentemente, é parte da sua história, é parte da sua tem vida, muita coisa, né? Eu tenho muito, sabe o que, Magatti? Eu tenho muito foto, né? Que eu jogava no Juventus, jogava no Santos, eu tinha um amigo do jornal em São Paulo, eu ia lá buscar a fotografia, ele falava para mim, Brecha, pode pegar aí, na gaveta tal é do Santos, pega o que você quiser. Eu tenho mais 300, 400, 500 fotos guardadas em casa. E algumas no álbum já, né? O presidente, o Marcos Cripa, está em fase de acabamento o estúdio de TV. E assim que ficar pronto, nós vamos convidá-lo para que você retorne. E aí a gente continua essa sequência. Seria o maior prazer para mim, Magatti. Catanduva, você traria os álbuns, as fotos, porque aí com imagem pode pegar melhor para que as pessoas... Mas eu acho importante para que seus filhos possam, não é? Olhar e se orgulhar e saber um pouco da história do pai. Porque eu acho que o pai nunca senta e fica contando essa história toda para os filhos. Não tem nem tempo, né? Não tem tempo e é difícil. É difícil. Os filhos não têm paciência para ficar ouvindo, né? Verdade. Então, às vezes, outro dia, mas o senhor trabalhou lá? O senhor foi? Trabalhei, eu fui. Levei meu filho lá no Parque Antártica, virou palmeirense. Quantos sabe, Magatti, que você foi treinador lá? Você foi jogador lá dos times que você jogou das equipes? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não tem história, Magatti. Eu acabei de falar para você. Não tem história nenhuma. Nós temos, você é da área de basquete, né? Mas você, o saudoso Godinho foi um dos maiores jogadores de basquete que eu fiz jogar em Catanduva. É verdade, não foi, Magatti? No estado. No estado, né? É impressionante. Então nós temos aqui, Magatti, nós temos aqui em Catanduva, eu fiz uma lista de ex-jogadores, nós temos quase 30 ex-jogadores de futebol aqui. Alguém lembra de alguém que jogou em algum lugar, que ajudou a equipe, ajudou o próprio Grêmio Catanduvense? Então nós não temos história, nós precisamos reaver essa história do futebol. Eu acho que precisa. Achei fantástica a história do Museu do Futebol. Eu acho que Catanduva, esse acervo da Câmara Municipal de Catanduva, isso é ideia da cabeça do presidente Marcos Cripa, não é ideia nossa, não. Esse acervo é ideia da cabeça dele. Não é? Até o Jurandir Bueno, jornalista responsável aqui, está dizendo o seguinte... O Cripa, a cabeça dele vai na frente da nossa. Você vê agora o Estúdio TV, a cabeça dele viaja na frente, ele está pensando lá no futuro. Então, eu acho que esse acervo é para que a gente possa dar início, não é? Para que Catanduva tenha, quem sabe futuramente, um museu esportivo. É bom. Não é? Outro dia veio a Silvia Ibiraci aqui, falou das usinas de cana-de-açúcar. Da história das usinas, o que era o café, depois, não é? Veio o Zé Mário, falou a história. Você sabe, vou fazer uma pergunta para você, na área de futebol, você sabe o jogador de Catanduva que participou em Jogos Olímpicos defendendo a seleção brasileira? Não. Você não sabe? Você mora aqui, Magatti. Então, você não sabe. Não. Então ninguém sabe. O China. O China representou o Brasil jogando no Palmeiras nos Jogos Olímpicos do México em 68. É verdade. É uma história fantástica o China tem para contar. E o filho dele é jogador. O filho dele é jogador. Eu joguei na seleção brasileira, joguei em mais de 32 países no mundo inteiro, em quase todos os países do mundo. Alguém sabe dessa história? Então nós precisamos reaver isso daí.
Nós precisamos ter a foto, pôr na parede as fotos, os quadrinhos, do China jogando lá no México, Foi. na seleção brasileira, nos Jogos Olímpicos, Foi. do Brecha, do Brida, do Naves, sei lá de quem, do Ricardo Moraes, do Paulo Moisés, todo mundo, Jesuíno, coitado, jogar na rua aí, ó. Jogado na rua, sem auxílio nenhum. Não podia pegar o Jesuíno e levar para algum lugar? Tentar recuperá-lo? Tá aí jogado na rua. Alguém se preocupa com ele? Representou um dos maiores pontos esquerdos do futebol de Catanduva. Veio do Santos para cá. Eu vou ver se eu entrevisto também, futuramente, o Juarez. Juarez Vieira. Jogou no Palmeiras, Jogou no com Mazola no Palmeiras. Jogou com Mazola. Jogou em 51, jogou com Mazola. Você vê, tá satisfeito? Gostou? Magatti, foi um prazer muito grande. Faz tempo que eu não conversava com você também, que é um grande amigo, muito tempo, Para mim foi um prazer muito grande, é gostoso demais, só que nós precisávamos de umas 3 horas de programa, né? Para contar toda a história das pessoas que vêm aqui. Mas foi a hora que você falar da televisão, vai inaugurar, eu estaria à tua disposição. E vamos fazer uma coisa bonita, né, em Catanduva. Pelo menos tentar, né, Magatti? Vamos tentar fazer. Vou te dizer uma coisa, Brecha. 3 horas é pouco. Ainda mais que a área que nós gostamos. É verdade. Deixa eu só te dizer uma coisa. A gente tem uma relação de pessoas que nós fazemos e, evidentemente, nós vamos convidando. Não é? É uma entrevista por semana do Acervo Catanduva e uma entrevista por semana do Câmara Saúde, que chama os profissionais da área da saúde. Eu faço o Acervo e o Marcos Vinícius, o Câmara Saúde. E nós estávamos vendo, porque tem 300, 400 acessos diário o site da Câmara. Diário. Nós já medimos isso, já fizemos essa experiência e chegou-se a esses números. E Isabela, internauta, ele mandou um e-mail para cá, citando que nós deveríamos chamá-lo. Seu nome já estava na nossa relação. Mas a gente estava chamando as pessoas de uma idade, de mais idade, né? E ainda depois para os mais novos. Mas nós até antecipamos, em virtude desse e-mail que esse internauta nos mandou para que convidasse o Brecha, que tinha uma história muito bonita de vida. E nós queremos agradecer esse internauta, principalmente por você entrar no site da Câmara, está aqui atendendo o seu pedido. Entrevistamos o Moacir Bernardes Brido Brecha. Foi uma lição que você pôde dar. Nós temos, assim, muito prazer para nós em tê-lo aqui no Acervo Catanduva nesse dia de hoje. E Brecha, você tem muito ainda para dar na área esportiva, como eu também tenho, e futuramente nós vamos convidá-lo para a gente continuar esse papo. Eu que agradeço, Magatti, por oportunidade, né? Estou à sua disposição. Estamos encerrando mais um Acervo Catanduva, Rádio e TV Câmara, gente que faz parte da história de Catanduva.